Já viu falar em barra de Axis? Gente, essa técnica é desenvolvida sobre o mapeamento de 32 pontos energéticos na região da cabeça, que possuem conexões, diferentes aí aspectos da vida humana. Como nós vamos conferir agora aí nessa entrevista. Veja aí. E o nosso bate-papo dessa tarde vai ser com a fisioterapeuta integrativa Isa, que vai explicar pra gente sobre barra de Axis. As pessoas ficam um pouquinho com dúvidas sobre esse termo, é uma coisa complicada, é muito difícil, como que funciona? Enfim, ela vai desmistificar tudo e contar pra gente como que funciona, pra gente buscar ajuda também dessa terapia super indicada, né, Isa? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Boa tarde, pessoal. É muito mais tranquilo do que parece. As barras de Axis, apesar do nome ali ser em inglês, é uma técnica muito leve. Então, através dela, nós conseguimos acessar os pontos da nossa consciência, né? Na nossa cabeça nós temos 32 pontos espalhados que ditam sobre as nossas crenças, a forma em que nós visualizamos o mundo, em que nós enxergamos o mundo, as informações assim que fazem a gente reagir às situações. Então, Isa, quais os problemas que a barra de Axis pode ajudar? Muito procurado, né? É a questão de ansiedade, mas já atendi pessoas com queixas de medo de dirigir, onde tinham acessado uma informação ali de impossibilidade, né? De não ser possível para elas, ou passado ali por algum acidente, alguma experiência que deixou ela sem acessar esse potencial que existia. Já atendi pessoas, por exemplo, que precisavam passar em provas importantes, o exame da ordem dos advogados, ou até pessoas que precisavam passar no Detran, que precisavam entrar numa nova empresa, modificar a forma ali que ela estava lidando dentro de casa, com a família, no lugar onde ela estava inserida. Então, as queixas que mais me procuram é: Isa, eu preciso de leveza na minha vida, eu não consigo mais seguir dessa maneira, como eu posso olhar para as coisas de uma forma? E as barras, elas trabalham muito com perguntas, então as perguntas abrem possibilidades. Isa, é indicado uma sessão ou depende da queixa da pessoa, de como que ela vai acessar todas essas informações? Quando nós falamos de crenças, é necessário entender que uma crença ela não é instalada agora e essa crença está ali só superficial. Muitas vezes, na maioria dos casos, é uma crença que vem já da família. Então, aquilo que você escutou quando estava crescendo: ah, pau que nós torto nunca se endireita, só se dá bem na vida quem tem dinheiro, o dinheiro é ruim, o dinheiro é sujo, né? São coisas que a gente vai ouvindo de um inconsciente coletivo e quando nós ouvimos isso, fica registrado. Então, informações lá da infância, da adolescência, da vida adulta e muitas também passadas ali de mãe para filho, de filho para neto e assim por diante. Então, é interessante tratar o paciente com mais de uma sessão de barras, porque as crenças elas não são únicas e uma crença vai puxando para outra, né? É uma questão que abre um caminho para ir buscando essa cura e essa libertação, né, Isa? Exato. As barras elas servem muito para isso, né? Para você encontrar leveza na sua vida, para você olhar para as coisas de uma forma fácil e divertida. É uma técnica muito leve. Então, eu já atendi crianças que às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, mas é seguro? Sim, é seguro. Essa criança estava com um problema que a gente chama de enurese noturna, né? Que é quando faz xixi na cama. E ela tinha acessado um medo ali de monstros, de coisas irreais, mas que para ela era real. Então, muitas vezes isso acontece. As crenças não são tão reais assim, mas a gente assume como reais. E quando nós assumimos isso como real, dita os nossos comportamentos subsequentes. E essa sessão, Isa, como que ela é ali? Você vai acessando alguns pontos, é por meio de meditação, como que funciona? Quando você chega para mim, eu entendo o que você sente, eu quero saber o que está te incomodando, quero saber como eu posso contribuir com você. E depois disso você deita na minha maca, nós iniciamos com uma meditação para o seu corpo poder relaxar ainda mais, para você se sentir ainda mais tranquilo, tranquila. E aí eu vou apalpando assim lentamente os pontos, né? É um toque assim também bastante sutil. Então, quando eu estou ali acessando, eu vou sentindo esse pulsar da cabeça, né?
E é muito leve, né? Às vezes as pessoas falam, ai, mas na cabeça é muito forte, usa barra, alguma coisa assim mecânica, alguma coisa nesse sentido. Não, é só as mãos. Através das mãos a gente consegue resultados muito maravilhosos. Isa, até no outro bate-papo a gente falou, que você veio outra vez aqui no programa, sobre a terapia manual evolutiva. Isso. No caso da barra de Axis, elas podem atuar em conjunto? Como que funciona a atuação das duas? Porque às vezes até as pessoas podem ficar confusas nesses dois tipos de terapia, né? Ótima pergunta. Isso é uma das perguntas que eu recebo também. Qual que é a diferença entre essas duas técnicas, já que as duas trabalham com as mãos? Então, quando nós trabalhamos com a terapia manual evolutiva, nós vamos acessar as informações que estão ali no corpo, as informações de traumas, as informações de bloqueios, de experiências que fizeram com que esse tecido, com esse músculo, que esses órgãos ficassem das formas que estão. E quando nós fazemos a sessão de barra de Axis, eu trabalho somente na cabeça e não no restante do corpo. Então, nós vamos trabalhar muito com frequência cerebral, com as ondas cerebrais. Tem até um vídeo muito interessante no YouTube de um neurocientista que ele colocou alguns eletrodos na cabeça de um paciente antes de iniciar uma sessão de barras e após. E foi possível constatar níveis assim muito interessantes de ondas cerebrais, melhores, né? As regiões onde não estavam fluindo muito bem essa energia passou a fluir, regiões onde estava muito tenso, né, preocupado, acabou normalizando. Então é isso que a gente vai diferenciar. Uma vai trabalhar mais corporal, né, ali tudo. Eu gosto de iniciar com o meu paciente com a terapia manual evolutiva, porque nós vamos trabalhar uma coisa que a gente chama massa de conflito. Então, situações muito grandiosas da vida dele, de gerações até a quarta geração, infância, adolescência, nascimento até os dias de hoje. E depois, para que esse paciente possa entender que realmente a vida dele pode ser melhor, a gente pode utilizar as barras para fluir mais. Então, as barras, elas são para pessoas que querem ter mais leveza mesmo. E aquela coisa também, né, Isa, quando você estava falando das frequências e tal, nós, do ser humano, puxar muito mais o negativo. Parece que é bem mais fácil puxar o negativo do que o positivo. Então é bacana porque essas terapias, e até a barra de Axis, como é hoje o assunto principal aqui do nosso bate-papo, ela ajuda muito nessa questão de a gente buscar essa leveza, buscar essa questão de como vou me encontrar nisso tudo. Até um dia, gente, eu postei no meu Instagram, eu lá aprendendo inglês e tal, e a Isa até me passou algumas perguntas de como que pode ser leve, pode ser divertido. Então é uma coisa simples, que tá ali ao nosso dispor e que a gente às vezes, nossa, mas é complicado, é difícil, eu não vou conseguir. Tem todo esse lado, né, Isa? Exato, é bem isso. Você pensar positivo e pensar negativo custa a mesma coisa. Então, aonde você está focando a sua atenção, a sua energia, para que você está direcionando esse pensamento? Se você pensa ali nas coisas que você tem à tua volta e você agradece por isso, quanto pode ficar melhor do que já está? Mas se você olha para as coisas que você tem e se sente mal, se sente culpado por não estar mais, por que essa sensação, né? Então é trazer realmente essa consciência. Nós podemos agradecer por aquilo que temos, nos sentir insatisfeito perante algumas coisas da vida, mas a gente pode melhorar a partir disso. E as perguntas, inclusive quando eu respondi, né, o que você postou sobre o inglês, é bem isso. Então, universo, corpo, como eu posso aprender inglês de uma forma ainda mais divertida? Como eu posso assimilar esse conteúdo? É fácil, divertido? Eu uso para mim isso, né? Então, o que eu trago aqui de conhecimento para vocês, eu já testei, eu escuto os meus pacientes testando. Até se você me permite contar um relato aqui de um paciente, eu atendo esse paciente há um tempo, ele é médico e ele precisava vender uma máquina de ressonância. E tinha um valor bastante elevado, né? E ele não conseguia, assim, vender com facilidade, ele já estava, assim, desistindo. Era uma máquina que estava dando bastante problema. E eu falei para ele, olha, o que você acha de a gente começar a trabalhar com as barras de Axis nisso? Falei para ele, começa a fazer essas perguntas. Faz as perguntas, como seria se essa máquina não desse mais problema? Como seria se eu pudesse vender para uma pessoa e essa pessoa pudesse usar da melhor forma possível? Deu 1 mês e meio.
Ele estava para vender essa máquina há mais de um ano e ele vendeu. E a máquina nunca mais deu problema, porque ele se conectou com essas possibilidades. Então, tudo que a gente falou antes dessa questão de sentimento positivo e negativo é uma vibração. Se você se eleva, você atrai coisas nessa mesma frequência, situações, pessoas, momentos que vão te elevar também. Assim como se você está numa baixa vibração, você tende a ver a vida com uma ótica mais pesada mesmo. Isso que você falou, Isa, é importante porque é aquela questão de jogar as perguntas, mas não ir atrás das respostas. Tipo, se perguntar, mas deixar que as coisas vai fluindo, vai se encaminhando e cuidar da casinha aqui interna também, né, Isa? Eu amo que ela coloque em prática e já sabe, é isso mesmo. Quando a gente responde uma pergunta dessa, a gente limita. E as barras, elas não vêm para limitar o nosso pensamento, limitar as respostas perante a isso. Então, quando nós fazemos uma pergunta, nossa, como hoje eu posso receber presentes maravilhosos da vida? Se você pensar, nossa, mas quem vai me dar esse presente? Ah, será que eu vou receber? Você já bloqueia. Então, deixa as perguntas com quem é grande, com Deus, com o universo, com a energia divina, para que isso venha até você. E é realmente, fazer a pergunta, às vezes eu faço mentalmente mesmo. Inclusive, se você tem dificuldade de achar estacionamento, as perguntas são ótimas para isso. Eu nunca fico sem vaga. Como seria se eu tivesse um estacionamento pro lugar onde eu preciso ir? É incrível, assim. Alguém sai, a vaga libera, alguma coisa acontece, mas sempre acontece. E é verdade, gente. Eu já fiz isso algumas vezes, que até inclusive nos outros bate-papos que eu já tive aqui no programa. E é engraçado, né, Isa? Às vezes eu tô num dia super corrida e esqueço. Não acho vaga por nada. Principalmente essa região aqui, nossa, do centro, lago, uma dificuldade enorme. De repente eu vou indo pensando, nossa, eu quero uma vaga ótima, eu quero uma vaga ótima. Por favor, como eu vou conseguir essa vaga? E de repente, pum. Exato. Né? É umas coisas assim, e aquela coisa de não duvidar também, né, Isa? Sim, e não se limitar também, porque você pensar algo pequeno ou você pensar algo grande, não tem diferença. É como se uma paciente me trouxe essa explicação dela, essa clareza até, ela vai me ouvir, eu acho, que é como se tivesse um gênio da lâmpada, assim, né? Como se Deus estivesse ali e falasse, o que você quer hoje? Pergunta aqui para esse gênio da lâmpada. E aí você acorda e não pergunta. Aí você toma o teu café e não pergunta. E aquele gênio tá ali. O que você pode perguntar para esse gênio hoje, né? Então, a gente consegue olhar para essa técnica com realmente leveza, com uma forma que você vai usar no teu dia a dia. Eu gosto muito de deixar os meus pacientes independentes. Claro, a gente precisa seguir uma quantidade de sessão para que essa frequência seja elevada, claro, sim. Mas quando o paciente pratica isso, igual você está praticando, não tem coisa melhor, é muito satisfatório mesmo. E aqueles cuidados também, né, Isa, que às vezes as dificuldades, as coisas vão acontecer. Normal de todo ser humano. Mas pra gente ter o outro olhar, a outra visão disso tudo também, e aí perguntar, o que eu posso aprender com isso, né? Que eu posso aprender com isso? Como seria se eu já colhesse esse aprendizado? Como seria estar na próxima fase da minha vida? São perguntas que a gente pode utilizar. E essas perguntas, elas são mentalmente mesmo. Você pergunta algumas vezes ao dia, eu passo as recomendações, né? E é focar onde você deseja chegar, não onde você está agora. Quem aqui nunca passou por um momento desafiador da vida? Não é porque nós estamos falando de energia positiva que a gente está falando de uma positividade tóxica, que não pode se permitir se sentir triste, desanimado. Nós somos seres humanos. Mas estar nesse estado de tristeza, de desânimo por muito tempo, isso traz malefícios para o nosso corpo. A gente sente o estômago ruim, muitas pessoas tendem a ter ansiedades, então estar num estado ruim não é legal. Então, como pode ficar ainda melhor a partir disso? Então, para essa barra de Axis, essa técnica não tem contraindicação. Zero. Todo mundo pode se beneficiar dela. Zero contraindicações, exatamente. Já tive pacientes idosos, crianças, gestantes, todas as idades, né? Uma técnica que vem para você modificar a sua forma de ver. É como se você estivesse usando uma lente assim embaçada e a gente tirasse esse embaçamento dessa lente e trouxesse para você, olha, tá vendo essa paisagem aqui? Era a mesma de antes, só que você mudou a sua percepção sobre isso. Isa, essa técnica ela consegue liberar também memórias do corpo? Como que é essa questão?
como tudo que nós registramos se torna uma crença e uma crença se torna uma atitude, quando nós liberamos essa forma de enfrentar a vida, de lidar com os desafios, isso também pode ficar melhor, sem dúvida nenhuma, né? Como você olhar para a situação, tipo, nossa, não vai ter estacionamento para mim hoje aqui. É uma forma de você pensar, é uma memória que toda vez que você vai para conseguir esse estacionamento, você não consegue. Mas aí você começa a fazer a pergunta e aí você encontra o estacionamento. Então, realmente, você pode mudar essa frequência, essa memória, essa forma de olhar para as coisas. E as perguntas servem para isso, as barras ajudam muito nisso. Eu adoro também. Aquela questão de colocar em prática, um dia por vez, modificar ali que vai começar a colher os frutos, né, Isa? Sim, nós temos muitos pensamentos, milhares de pensamentos por dia, né? Às vezes você está me assistindo aqui, está lembrando de situações, está relembrando outras coisas, está pensando no depois e a nossa cabeça não para. Então, direcionar nossa atenção e nosso pensamento para boas coisas, isso é fundamental para ter uma vida melhor. Isso aí, viu só, gente? Com os ensinamentos, se deixasse, a gente continuava aqui a tarde toda esse bate-papo, né, Isa? Exato. Mas a gente adora. Com certeza, ainda mais que você já passou todos os ensinamentos que eu tô colocando em prática também. Mas eu quero te agradecer, inclusive, mais uma vez vir aqui no programa, passar esses ensinamentos, o pessoal de casa também colocar em prática e a gente olhar a vida com essa leveza, até diante das dificuldades, ter esse outro olhar também. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Núbia. Obrigada, pessoal, também por acompanhar, por sempre se permitir ouvir novas coisas. Isso também é uma mudança de frequência e sempre que precisar aí de mim, conte comigo. Com certeza, pode deixar. Te chamo sim. Gente, vamos colocar em prática? Como a gente passou aqui, coloca em prática que você vai ver a diferença na sua vida e também segue a Isa lá no Instagram dela. Agora eu volto aí pro estúdio em Cascavel. É isso aí, vamos colocar em prática. Valeu, Isabela, muito obrigada aí por suas explicações, né, sobre essa técnica que tem como objetivo liberar padrões de pensamentos e comportamento, ajudando assim, né, a diminuir a ansiedade e o estresse também.